Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. Ontem eu coloquei um vídeo aqui no canal em que eu tratei do assunto seres de luz e seres de obscuridade. E aí isso fez uma conexão direta com a imagem de anjos e demônios, e muitas pessoas ficaram um pouco confusas em relação a isso. E é natural que isso aconteça porque se trata de um conceito que vai muito além dessa visão infantil criada e alimentada pela Igreja Católica de anjos e demônios, né? Os demônios, na iconografia cristã, eles aparecem com chifres, com rabo, né? Eles lembram as coisas animalescas. Por que que se escolheu essa iconografia, né? Porque o grande desafio para a expansão do domínio católico na Europa era enfrentar as crenças locais das pessoas, dos chamados camponeses ou os paganes, né? Então eles chamavam de paganismo tudo aquilo que era a ritualística natural deles. Muitos celebravam a entrada do verão, da primavera, eles faziam rituais, às vezes sacrificavam animais, né? Então, para fazer frente a essas crenças bem próprias de cada povo, de cada povoado, a igreja tentou transformar os objetos, os símbolos das crenças dessas pessoas em coisas malignas. Então se criou uma ideia, né, do bicho, do demônio, e sempre ligado a questões relacionadas à lascívia, à luxúria, né? Então já existia assim aquela necessidade de tornar a vida da pessoa pecaminosa pelo simples fato dela existir e respirar, para que ela pudesse se ajoelhar perante um padre, pedir sua confissão, pedir sua absolvição e tornar essa pessoa refém dessa estrutura de poder que estava sendo tecida, estruturada ali na Europa medieval. Então, esse demônio de chifres e rabo era uma criação da Idade Média. Ele não existia na iconografia anteriormente. Porque anteriormente, quem que era associado às forças do mal? A serpente. E quem fez essa associação? O Moisés, quando libertou o pessoal hebreu lá do Egito, ele precisava usar um símbolo para demonizar. E a serpente era o símbolo usado pelos faraós. Eles tinham aquela serpentinha aqui naquela capacete deles e tinham o manto parecendo com a naja, né? Então, assim, a serpente era o símbolo que se usou para o Egito. Então, como o Egito era a terra da escravidão, do domínio, era o mal, né? Então se usou a serpente como algo terrível. E essa iconografia deixou de ser a serpente, o demônio deixou de ser a serpente, ou o dragão, como também é falado, porque a palavra dragão vem da palavra serpente, serpente alada, né? E depois assumiu essa coisa da vaca, né? Do chifre, do rabo, porque é o animal do campo, né? É a vida do campo, do camponês, do pagani, do paganismo, de quem mora na vila, do vilão, né? Daí vem a palavra vilão, aquele que mora na vila e que, portanto, ele cultua outros deuses que não o Deus maior. Então essa iconografia vem construir uma história infantil, né, para que as pessoas possam acreditar nessa infantilidade de anjos e de demônios. Mas na verdade as coisas são bem diferentes disso, né? E vamos partir pelo raciocínio lógico. Se você acredita num Deus perfeito e bondoso, né? Se você acredita nesse Deus perfeito e bondoso, como que você pode admitir que esse Deus perfeito e bondoso vá criar o mal, né? Ele vai criar algo que não seja perfeito, que não seja bondoso, porque tudo que emana dele emanaria com a sua própria natureza de perfeição e bondade, tá? Existem explicações aí que surgiram depois com a descoberta de manuscritos ali na região da África e que tratam de conhecimentos gnósticos antigos que revelam que esse mundo nosso, cheio de imperfeições e complicações, ele não teria sido criado exatamente por Deus, mas por uma entidade chamada Demiurgo. Mas isso é uma outra história que a gente pode conversar num outro vídeo à parte. Em relação a essa questão de você imagina um Deus
todo-poderoso, perfeito, bondoso, né? E que cria esse mundo cheio de imperfeições para depois dizer que nós somos culpados por essa imperfeição e que devemos nos redimir em relação a isso, não faz o menor sentido. Se você parar para usar a sua mente um pouquinho, sair da crença infantil, você vai perceber que não faz a mínima, não tem a mínima coerência essa visão. Então, o que a gente entende a partir disso, né? E eu vou entrar por essa lógica. O que existe, na verdade, no nosso mundo não é luz e trevas e o bem e o mal. O que existe é consciência e inconsciência. Basicamente isso, depois nós vamos aprofundar isso mais lá na frente, tá? A nossa consciência, ela vai estar muito mais desperta quanto menos apegado nós estivermos à matéria. Essa que é a grande questão, e os budistas eles falam muito isso. Isso é um dos pilares do budismo, né? Que todo sofrimento vem do nosso apego. E a partir do momento que nós nos desapegamos da matéria, né? E desapegar da matéria não é deixar de ganhar dinheiro, de tempo, não é isso, né? É se desapegar no sentido de você viver dimensões que estejam além dessa matéria e integrar isso no seu aprendizado do pessoal. Tá? É isso que a gente quer dizer sobre desapego. Porque não adianta nada a pessoa bota uma roupa rasgada e vai viver como indigente, ela não está se libertando do sofrimento porque ela fez isso. Não é isso, né? Ela tem a ver com o nosso apego, a nossa necessidade de estarmos vivendo a densidade da matéria. A densidade da matéria, ela colapsa a nossa consciência. E, portanto, com consciência colapsada, nós ficamos inconscientes e em sofrimento. Então, o que acontece? Para você mergulhar nesse mundo aqui da matéria, você tem que se densificar, né? Se densificar para poder atuar aqui. E ao fazer essa densificação, você vai perdendo consciência. Então, seres criados todos a partir do Criador, todos eles têm a essência divina. Todos. Então, não existe um ser do mal, não existe um ser das trevas, um ser demoníaco. Não existe, nunca foi criado na história esse tipo de coisa. O que nós temos são seres de luz que uns permaneceram em dimensões mais sutis para poder ajudar de uma perspectiva dessa dimensão, mas eles têm coisa que eles não conseguem fazer porque não estão inseridos na nossa dimensão. Eles não podem fazer não porque eles não querem, porque eles não têm poder para isso, por uma questão simplesmente de magnetismo. Nós não podemos respirar dentro d'água porque a gente não é peixe, mas o peixe pode porque ele é daquela dimensão, né? Então, se eu quiser respirar dentro d'água, eu tenho que me transformar em peixe, eu tenho que deixar de ser gente e virar peixe, né? Então, basicamente isso, um ser espiritual, para poder interagir aqui com a gente na matéria, ele vai ter que descer aqui e se densificar. Qual é o preço a se pagar por isso? O embotamento da consciência, vai ficando mais inconsciente e vai se desconectando com a sua origem, com a essência lá em cima. Então, por isso, de uma certa forma, você vai... É como se a sua lâmpada, a sua essência luminosa, começasse a ficar empoeirada. E por isso se usa o termo de a obscuridade. A obscuridade por quê? Porque a luz está encoberta pela inconsciência. É isso que acontece. Então, o que nós vulgarmente chamamos de demônios, na verdade, são seres de luz que adensaram a sua frequência e para se aproximar aqui da gente, poder interagir com a gente. Porém, o preço pago por essa situação toda é perder algumas funcionalidades da sua consciência. E quando eles perdem a funcionalidade da sua consciência, eles passam a não mais enxergar com a mesma clareza as coisas que enxergavam quando estavam em níveis superiores, porque eles enxergavam de cima e entendiam o jogo todo. E quando imersos aqui, eles começam a ver as coisas de formas parciais e, portanto, eles são induzidos a erros de julgamento, porque eles estão justamente com a visão mais estreitada por perda de consciência. E aí eles acabam, muitas vezes,
acreditando que determinados caminhos e determinadas agendas são certas ou são erradas, e eles vão se colocando à disposição de uma coisa ou de outra por inconsciência, não por maldade. Percebe? Então, a situação ela é nesse sentido. O ser ele densifica, entra aqui, perde um pouco da sua visão imparcial das coisas, começa a assumir que determinadas paixões são certas ou erradas e começa a tomar partido de algumas coisas. Por isso que você vai ter seres de obscuridade trabalhando pelo lado A e seres de obscuridade trabalhando pelo lado B. E um olhando o outro, um acusa o outro de ser demônio, quando na verdade eles são a mesma coisa. São seres de luz que desceram aqui para trabalhar na matéria, mas perderam parte da sua consciência para isso. E aí, qual era o mecanismo criado lá antigamente para se fazer, para se contornar essa problemática da densificação? O processo de religare, né? Práticas, certas cerimoniais, certos rituais, né? Que pudessem fazer com que esses seres se reconectassem com a sua essência. E esse religare é o que se chamou de religião. Só que rapidamente, pela própria inconsciência, né, essa religião ela deixou de ter essa função de religare já praticamente no nascedouro, porque a própria inconsciência daqueles que criaram esse processo para tentar se salvar dessa perda de consciência acabaram colapsando a religião na própria perda de consciência deles e se transformou num instrumento de dominação e manipulação que é hoje. Todas as religiões são instrumentos de dominação e de manipulação, uns até mais do que outros. Uns são até mais densos, se densificaram ainda mais e se transformaram em verdadeiros cultos de ódio, de perseguição, de doutrinação. Então, basicamente é isso, né? Você tem aqui os seres humanos, a tentativa de se ajudar, de se interferir aqui por conta de seres que desceram até nós e perderam parte da sua consciência. Não existe, gente, só existe a história de um indivíduo que conseguiu densificar-se a tal ponto de viver aqui entre nós sem perder a consciência, que foi Jesus Cristo. Foi o único que conseguiu fazer isso. Mas para isso precisou fazer toda uma engenharia para que se criar um corpo específico que suportasse esse tipo de coisa. Por isso que foi inseminado na Maria. Né? Houve uma inseminação artificial ali de uma estrutura genética, de um DNA capaz de suportar, porque o nosso DNA tá tão assim complicado que a gente não conseguiria abrigar um nível de consciência de um Jesus Cristo, sem que a gente se explodisse, vamos dizer assim, tá? É muita coisa. Então, precisou se fazer toda uma engenharia ali para se nascer esse Jesus Cristo, que é esse ser que foi o único que conseguiu ancorar essa consciência plena na densidade da matéria. Esse é o ponto bastante forte. Mas, né, ele já sabia disso, que o seu conhecimento iria se espraiar no meio da obscuridade desse mundo, iria ser deturpado e deu no que deu. Né? Você tem aí as denominações cristãs, as religiões, todas elas, 100% delas, são corrupções do ensinamento cristão, são deturpações, são manipulações e doutrinações para domínios para fins de manipulação e poder. Né? Então ficou claro isso, né? Você tem essa questão, não existem demônios com chifres e rabos e seres que vêm para fazer o mal, né? Existem seres de obscuridade que acreditam que aquilo que eles estão fazendo é a tarefa, é a missão que eles vieram para fazer. Muitos estão na política, e como eu dei o exemplo no vídeo anterior, muitos assumem uma posição política porque são entidades de altíssima patente. Quando estavam em campo mais elevado, eles tinham uma capacidade muito grande de talentos específicos que faziam dele uma identidade própria. Então, eles são destacados quando chegam aqui e acabam se transformando em seres de obscuridade, perdem a consciência, mas não perdem a força. Não perdem o magnetismo e o carisma. É essa a questão. Por isso que alguns deles acabam se destacando e assumindo posições de poder no mundo, acreditando que aquilo que eles estão defendendo é o bem, é a verdade. Né?
E todos aqueles que acabam se imantando em direção a essa pessoa acabam acreditando que ele é o portador da nova verdade, do bem e da causa do bem e tudo mais. Só que para cada um vai ter a antípoda disso, vai ter o outro polo que também acredita, que também é um ser carismático, que também é um ser de magnitude, mas que também está imerso na obscuridade e que também acredita que a sua causa é a verdadeira, é a correta, e ele também vai arrebanhar seguidores e está estabelecida a polarização na humanidade. Sempre foi assim. Né? Sempre foi assim e continua sendo. E esse estado de coisas vai continuar até que alguma mudança na ordem estrutural cósmica aconteça. Não sei se isso vai acontecer, quando aconteceria, de que forma aconteceria. Mas talvez haja um momento em que as consciências vão ser libertas desse cárcere da densificação material e nós possamos finalmente nos religar à nossa essência real e verdadeira. Porque todos nós, todos, né, até mesmo aquele estuprador que está preso lá na prisão, ele tem uma ligação, ele tem uma embaixada no mundo da espiritualidade. Ele vem de uma energia. Só que a densificação da matéria foi tamanha que a pessoa acabou cedendo a uma série de paixões, a uma série de questões, e muitas vezes a pessoa comete uma situação e não vê aquilo como sendo algo errado, porque dentro da cabeça dela ela está fazendo certo, ela está seguindo as diretrizes da sua densificação material. Então tirem da cabeça de vocês essa imagem do anjinho com asas e do demônio com chifres, porque isso é uma criação, é uma fábula criada para crianças, tá? Somente crianças acreditam nisso. Só que isso foi usado, né, para colocar a manipulação pelo medo nas populações com o domínio cristão. Então, quando a gente tira isso e a gente entende que tudo que existe são seres de luz, porém em níveis diferentes de consciência por conta da densificação da matéria, da aproximação às questões, às paixões aqui deste mundo, quando a gente começa a entender isso e que nós fomos totalmente sabotados por nós mesmos, quando criamos a tal da religião para nos ligarmos e nos conectarmos com a nossa essência e transformamos essa religião na pior coisa que pode existir, que foi justamente densificar ainda mais o nosso processo e nos desconectar ainda mais da consciência. E por isso que as pessoas que são religiosas são as mais inconscientes que nós podemos entender. E as pessoas que estão fora da religião e que buscam uma conexão diferente, às vezes elas têm um nível de consciência um pouquinho mais desperto do que as pessoas que estão seguindo bíblias, estão seguindo aí escrituras e tudo mais, tá? Ontem eu coloquei na abertura um trecho do Apocalipse provocativo, tá, gente? Não é que eu acredite naquilo lá não, tá? Eu fiz uma provocação e se a pessoa tiver um pouquinho de senso, ela vai entender o significado dessa provocação, até por conta do título, cujo objetivo foi atrair pessoas fora da bolha. Muitas vezes aqui a gente faz isso, gente. O pessoal estranha um pouco, fala, ué, mas mudou, não é que mudou de opinião, né? É que a gente precisa muitas vezes jogar uma isca para atrair as pessoas fora da bolha, porque não adianta só ficar aqui falando para a nossa bolha. A gente precisa levar a mensagem para quem está fora, né? E trazer mais. Tanto é que funcionou, né? Que eu tive aí uma quantidade enorme de inscrições nos últimos 2, 3 dias, por conta desses vídeos que vieram aí, tá? Então é por conta disso eu coloquei aquilo lá como uma forma de provocação e aquilo atraiu pessoas, algumas estabanaram ao escutar as minhas falas, né? Porque estão ainda na criança, estão na visão infantil, estão no pensamento mágico, elas ainda querem acreditar no bem e no mal. É confortável para a pessoa acreditar no bem e no mal. Porque como ela se vê como bem, ela nunca vai se ver como mal. Quando você coloca o mal, ela consegue ela fica muito confortável na posição de vítima, né? Então, a existência do mal gera a existência da pessoa que se coloca na posição de vítima e para isso ela é confortável. Eu sou vítima, fizeram mal para mim, puxaram meu tapete, né? Eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima. Então, para ela precisa ter o mal e precisa ter alguém para ela demonizar e culpar. Tudo isso vem do processo de inconsciência, tá? E é isso que faz com que a gente esteja no pé que a gente está. Segundo as fofocas espirituais que correm por aí, em algum momento haverá um evento de despertar coletivo.
Não sei se isso vai acontecer da forma como se fala, mas que esse cárcere da densificação material vai deixar de existir. Não sei como, porque nós somos seres da Terra, somos seres da matéria, somos seres que vivemos aqui e que, de uma certa forma, temos o direito de viver as nossas questões materiais, mas com consciência, né? Então, acho que o jogo todo é buscar o equilíbrio entre sermos da matéria, nós vivermos as coisas da matéria, não fugirmos a isso, não rejeitarmos, não renegarmos isso para ficar em cima da montanha vivendo de prana, tá? Mas sabermos fazer o uso disso com consciência. E aí isso talvez seja o jogo mais difícil até do que buscar o religare com a conexão superior, é estar na matéria e vivendo com consciência dentro dela. Esse é o jogo, essa é a dificuldade toda que nós estamos enfrentando. E talvez o grande despertar de que se fala é esse aprendizado que viria de como estar aqui, vivendo os problemas, sem nos tornarmos cativos de uma ideia do mal, do demônio, de que eu sou coitadinho, de que eu sou a vítima da circunstância. Mas para isso precisa camelar bastante e precisa aprender muita coisa. E precisa deixar as resistências. Porque uma das coisas que mais dificulta as pessoas a aprenderem, a evoluírem, é a resistência de querer continuar teimando nas crenças. Dificuldade de abrir mão das crenças. Abra mão das suas crenças equivocadas, abra a cabeça e aceite um pouco mais o novo, para poder oxigenar e melhorar a consciência. Tá aí o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.